Senhoras e senhores, pedimos a todos que ocupem seus lugares, pedimos para que liberem a frente deste salão nobre. Nós vamos dar início, a partir deste momento, à sessão solene de posse nos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o exercício 2016. Mais uma vez, solicitamos a todos que estão aqui em frente à mesa principal que ocupem seus assentos, porque vamos dar início à nossa solenidade. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Roque Cittadini, decano, Edgar Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Dimas Eduardo Ramalho, Sidney Stanislau Beraldo, o excelentíssimo auditor substituto de conselheiro Antônio Carlos dos Santos, o excelentíssimo Dr. Sami Wurman, coordenador do Corpo de Auditores, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Dr. Rafael Demarque Costa, a doutora Evelyn Moraes de Oliveira, procuradora da Fazenda do Estado, representando o procurador-chefe Luiz Menezes Neto, o secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas, Dr. Sérgio Siqueira Rossi. Anunciamos neste momento a entrada em plenário e convidamos a compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, acompanhado da excelentíssima senhora conselheira Cristiana de Castro Moraes, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do excelentíssimo senhor Márcio França, vice-governador do Estado e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, do excelentíssimo deputado estadual Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do excelentíssimo desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do excelentíssimo ministro de Estado da Defesa Aldo Rebelo, do excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, representando o presidente do Tribunal de Contas da União, Dr. Haroldo Cedras, do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Márcio Elias Rosa, convidamos também à mesa o Dr. Marcos da Costa, presidente da OAB, Seção São Paulo. Compondo a extensão da mesa, convidamos, peço que guardem seus aplausos para o final também, embaixador Celso Laffer, senhor Gilberto Kassab, ministro de Estado das Cidades, senhor Edinho Silva, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, governador Luiz Antônio Fleury Filho, governador Cláudio Lembo, senhor Arru Henri, vice-governador de Pernambuco, senador da República José Serra, senador da República, doutor Aloysio Nunes Ferreira, major brigadeiro do ar Marcelo Cânitz Damasceno, comandante do 4º Comar, capitão Robson Samuel, representando o major brigadeiro do ar Marcelo Cânitz, do comando do 4º Comar, ministro Benjamin Zimler, do Tribunal de Contas da União, senhor Márcio Fernando Elias Rosa, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Luiz Antônio Guimarães Marrei, ex-procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Elival da Silva Ramos, procurador-geral do Estado, doutor Rafael Moraes Português de Souza, defensor público-geral do Estado de São Paulo, em exercício, doutor Silvio Hiroshi Oyama, presidente do Tribunal de Justiça Militar, conselheiro Roberto Braguin, presidente do Tribunal de Contas do município, professor Dr. Júlio César Durigan, magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, professor Dr. Varrana Gopian, vice-reitor da Universidade de São Paulo, representando o reitor, professor Dr. Marco Antônio Zago, senhor José Rogério Cruz Itucci, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, desembargador Aloysio de Toledo César, secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania. Agora sim, peço aplausos aos componentes integrantes da extensão da mesa. Pedimos a todos da mesa que compõem esta solenidade que ocupem seus assentos. E para a abertura da primeira sessão especial do Tribunal Pleno, destinada à posse dos conselheiros dirigentes para o exercício de 2016,
ouviremos as palavras da excelentíssima senhora conselheira Cristiana de Castro Moraes. Alô. Boa tarde a todos. Declaro aberta a primeira sessão especial do Tribunal Pleno, destinada à posse dos conselheiros dirigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o exercício de 2016. E convido a todos para ouvirem o hino nacional brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do primeiro sargento músico PM Ezequias Roberto. Daqui a pouco eu falo. Agradecemos a Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na pessoa do seu maestro, primeiro sargento músico PM, Ezequias Roberto. Gostaria de, antes de dar continuidade à nossa solenidade, pedir aos colegas jornalistas, principalmente fotógrafos, que se encontram aqui à frente, por favor, se quiserem fazer o trabalho, o façam agachados, porque, caso contrário, as pessoas que estão à frente não vão poder enxergar a solenidade. Senhoras e senhores, anunciamos neste momento as palavras da excelentíssima conselheira Cristiana de Castro Moraes, presidente que encerra seu mandato. Inicio cumprimentando o excelentíssimo governador, Dr. Geraldo Alckmin. Cumprimento o ministro do Estado da Defesa, Dr. Aldo Rabelo, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros presentes. Cumprimento o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, o ministro Augusto Nardes, na pessoa de quem eu aproveito para cumprimentar os demais colegas conselheiros presentes. Cumprimento o vice-governador do Estado de São Paulo e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Márcio França. Cumprimento o deputado federal, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Fernando Capês, na pessoa de quem eu estendo os cumprimentos a todos os deputados aqui presentes. Cumprimento o desembargador Paulo Dimas de Beles Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em nome de quem cumprimento os demais magistrados aqui presentes.
Cumprimento o doutor Márcio Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em nome de quem eu cumprimento todos os procuradores e promotores de justiça. Cumprimento os nossos conselheiros, conselheiro Antônio Roque Cittadini, nosso conselheiro decano, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, conselheiro Renato Martins Costa, nosso conselheiro presidente, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro Sidney Beraldo, vice-presidente. Cumprimento o auditor substituto de conselheiro, conselheiro Antônio Carlos dos Santos, os nossos conselheiros eméritos, conselheiro Fulvio Julião Biasi, Cláudio Ferraz de Alvarenga. Cumprimento também o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Rafael Demarque Costa, na pessoa de quem eu cumprimento os demais procuradores do Ministério Público de Contas. Cumprimento a doutora Evelyn de Moraes Oliveira, Procuradora da Fazenda do Estado, representando o Procurador-Chefe, Dr. Luiz Menezes Neto. Cumprimento o nosso Secretário-Diretor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Sérgio Siqueira Rossi. Cumprimento o Dr. Sami Vurma, auditor coordenador do Corpo de Auditores, em nome de quem eu cumprimento os demais auditores aqui presentes. Cumprimento também o Dr. Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo. Aproveito para cumprimentar os demais advogados aqui presentes. Senhoras e senhores, senhores funcionários, eu saúdo a todos que nos prestigiam nessa solenidade de posse da nova direção do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nossa corte se sente honrada em contar com a presença de cada um. E, sinceramente, agradeço a consideração com a nossa instituição. Cumprimentando a todos, cumprimento de forma especial os conselheiros empossados. Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, presidente. Conselheiro Sidney Beraldo, vice-presidente. Conselheiro Renato Martins Costa, corregedor. Eu tenho certeza que a composição diretiva que hoje oficialmente assume o Tribunal de Contas irá contribuir para elevar o nome dessa corte frente à sociedade paulista. O conselheiro Dimas, nosso presidente, é um homem público, com experiência em diversas funções da administração pública e, reconhecidamente, sempre imprimiu sua marca de administrador responsável. Eu acredito que Sua Excelência tem muito a oferecer para o bom andamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. De igual modo, o conselheiro Sidney Beraldo, vice-presidente, possui um currículo invejável, com uma imensa e exitosa folha de trabalho. Possui atributos de um profundo conhecedor da administração pública, cuja trajetória é sempre marcada por iniciativas de modernização e aparelhamento do Estado, o que tem se verificado no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O conselheiro Renato Martins Costa, corregedor para essa gestão, dispensa maiores apresentações. Trata-se de um homem público com reconhecida contribuição ao nosso Estado, e, em especial, à instituição Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo exercido brilhantemente por diversas vezes sua presidência. Colega, sempre presente e disposto a contribuir com o aprimoramento da nossa instituição. Pois bem, senhoras e senhores, na condição de conselheira que deixa a presidência, quero inicialmente agradecer a imensa colaboração que obtive de meus pares, do corpo administrativo e diretivo do Tribunal de Contas e de todos os servidores, sem exceção. Pessoalmente, o ano de 2015, em que estive em frente da Corte, foi um período de grande aprendizado e realizações. Eu procurei honrar a designação de meus colegas conselheiros, que me escolheram para gerir o Tribunal de Contas no exercício que finda. Empenhei-me no desempenho de minhas tarefas, procurando sempre elevar o nome do Tribunal de Contas no cenário nacional. Eu deixo o posto
com a satisfação do dever cumprido. Procurei, na minha gestão, dar continuidade ao que já vinha sendo feito, e com a ajuda de todos os conselheiros e funcionários, nos foi possível lançar programas e atividades importantes, da quais eu destaco alguns. A implantação da ouvidoria. Instituída na gestão de 2015, a ouvidoria tem importante missão de facilitar o contato da sociedade com o Tribunal de Contas, atuando como mecanismo para que o cidadão possa acessar o tribunal diretamente, contribuindo para a efetiva participação da sociedade na gestão pública. Como resultado da efetividade dessa iniciativa, temos o registro de 2.151 atendimentos no período. Por esta marca e todo o trabalho desenvolvido, eu parabenizo o primeiro ouvidor do Tribunal de Contas, o assessor procurador Dr. Abílio Augusto Martins, servidor de carreira do Tribunal de Contas. Na área da fiscalização, destaca-se o aumento gradativo e real do acompanhamento concomitante, da auditoria de resultados, da seletividade, aliados ao aprimoramento da tramitação de processos, medidas que dão celeridade às ações de nossa competência. Com as auditorias concomitantes, procura-se diminuir cada vez mais o espaço entre a realização das gestões e as atividades de fiscalização. No último exercício, foram realizadas auditorias concomitantes em 133 prefeituras do nosso estado. Com essas auditorias, atuamos cada vez mais perto do fiscalizado, contribuindo para a diminuição de eventuais erros. Implementamos também uma nova sistemática de fiscalização dos contratos municipais, que obedece a critérios previamente determinados. Agora, todos os ajustes firmados pelas administrações municipais sujeitas à nossa jurisdição são informados eletronicamente para o sistema do Tribunal de Contas, que aplica uma análise criteriosa a partir de uma matriz de risco, selecionando quais merecem uma análise mais acurada, inclusive com averiguações in loco de execução contratual de todos os contratos selecionados. Em outras palavras, passamos a ter uma atuação mais seletiva, mais aprofundada e abrangente, ou seja, uma auditoria que analisa a qualidade do gasto. Eu tenho certeza que esse tipo de auditoria é muito mais eficaz e benéfica à população, ainda mais nesses tempos de poucos recursos, que devem ser muito bem empregados. Em 2015, consolidamos ainda o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM, com seu lançamento oficial à sociedade. O IEGM, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, é uma iniciativa pioneira que coloca à disposição da população, em uma linguagem acessível, informações acerca dos 644 municípios paulistas sujeitos à nossa jurisdição. Trata-se de uma ferramenta que se afina aos preceitos da transparência na gestão pública, possibilitando o exercício da cidadania de modo eficaz, porque, além de disponibilizar os dados numa linguagem simples, permite que o cidadão opine, interagindo conosco para esclarecer dúvidas, trazer informes ou mesmo apresentar alguma discrepância entre o apurado e o efetivamente existente, ajudando-nos a fiscalizar a qualidade do gasto público. O Tribunal de Contas caminha cada vez mais perto da sociedade, sintonizado com as práticas atuais. No exercício de 2015, realizamos o primeiro Hackathon, uma competição entre estudantes de áreas de tecnologia da informação, com o objetivo de desenvolver aplicativos
que possibilitam o acesso e a utilização do nosso índice, o EGM, via celular, melhorando ainda mais o seu alcance na população. O que vemos nessas iniciativas é a importância da participação popular. É o trabalho desenvolvido pela população, para a população. O Tribunal também implementou o SIS-PUSH, que é um sistema de notificação e acompanhamento de processos, por meio do qual qualquer cidadão ou órgão jurisdicionado pode ter livre acesso às informações de interesse, bastando, para tanto, cadastrar-se no site do Tribunal. O sistema consiste em uma ferramenta indispensável ao acompanhamento da gestão municipal, porque qualquer cidadão pode ter livremente, facilmente acesso aos relatórios de gestão fiscal de qualquer município do nosso estado e, especialmente, aos alertas expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na mesma toada eletrônica, foi implementado o TCESP Digital, tecnologia que possibilita aos cidadãos ter rápido e direto acesso no seu celular de todas as informações disponibilizadas no nosso site, onde todos podem interagir conosco, visualizando manuais, comunicados e até mesmo assistir às sessões do Tribunal via celular. Lançamos também a ferramenta InfoSite Pareceres. O InfoSite Pareceres tem como objetivo tornar mais acessível à sociedade os pareceres das contas dos prefeitos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e vem ao encontro da sociedade pela transparência da gestão pública e acesso à informação. Ele foi desenvolvido para ser um canal eletrônico, visual, interativo e de fácil navegação. Dessa forma, com um simples clique do mouse sobre o município escolhido no mapa de São Paulo, é possível acessar as informações sobre o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Tribunal tem incessantemente procurado se modernizar para atender os anseios da população de nosso Estado e cumprir as missões constitucionais que lhe foram outorgadas, servindo de pilar para um controle efetivo e qualitativo do gasto público. Revisamos o nosso planejamento e lançamos o planejamento estratégico do Tribunal de Contas para o próximo quinquênio, 2016-2020. Nunca é demais enfatizar que todas essas realizações são projetos institucionais e, como tal, somente se tornaram realidade pelo empenho de todos os conselheiros e todos os servidores. Com esse sentimento de instituição consolidada, é que hoje, Dr. Dimas Ramalho, tenho a honra de lhe transmitir a direção do maior Tribunal de Contas do país. Temos uma equipe maravilhosa. A começar por nossos conselheiros, que Vossa Excelência conhece muito bem, Dr. Dimas. São pessoas do mais alto gabarito intelectual, profissional e pessoal. Nós, no dia a dia, lhes chamamos de nossos pares. Mas, na verdade, nossos colegas são pessoas ímpares, especiais. Também temos o privilégio de ter na função de secretário-diretor-geral o Dr. Sérgio Siqueira Rossi, um servidor de carreira com 45 anos de experiência e dedicação à nossa corte. Os auditores, substitutos de conselheiros dessa corte, além de desempenhar funções de instrução e julgamento de processos, nos substituem com competência nas sessões de Câmara e plenário. Os procuradores do Ministério Público de Contas também são altamente preparados e competentes. E entre nossos diretores, chefes e servidores, tanto na área fim como na área administrativa,
temos vários exemplos de dedicação e empenho. Neste ano, eu visitei as unidades regionais do Tribunal. Conversei com servidores da sede e do interior e pude perceber que nossos funcionários têm a consciência que o nosso serviço não é apenas realizar fiscalização. Nossa função é muito mais abrangente e importante, pois, através das fiscalizações e orientações, contribuímos para a melhoria de vida do cidadão paulista. O nosso corpo funcional é altamente preparado, engajado e competente. Já disse algumas vezes e repito, os nossos servidores não fazem o que lhe pedimos. Eles nos surpreendem. E hoje, presidente Dimas, tenho a honra de transmitir oficialmente a direção desse time, dessa equipe maravilhosa. Tenho a honra de lhe transmitir a presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Há um ano, quando assumi a presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, concluí meu discurso de posse, rogando a Deus que me inspirasse na condução da Corte de Contas e que eu realizasse meu trabalho com sensibilidade, mas sem perder a coragem. Fui mais que atendida. A sensibilidade, eu acho que é indissociável das mulheres. E durante o ano de 2015, ela também esteve presente na minha vida. Os que estão mais próximos de mim sabem que determinadas situações me custaram algumas lágrimas, mas também vibrei, me emocionei com cada trabalho bem-sucedido. Deus também me deu coragem, porque tem que ter coragem para presidir o maior Tribunal de Contas do país, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mas Deus me deu muito mais. Me proporcionou oportunidades de aprender, experiências, vivências e convivência com pessoas que me apoiaram e compartilharam esse período comigo. Deus colocou no meu caminho amigos. Eu agradeço a Deus e a todos que me apoiaram. Presidente Dimas, desejo sucesso na sua gestão. Finalizo esse discurso sintetizando esse ano de presidência em 2 palavras. Muito obrigada. Eu solicito agora ao senhor secretário-diretor-geral, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, que proceda à leitura do termo de posse e colha as assinaturas dos empossados. Termo de posse dos excelentíssimos senhores conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, Sidney Stanislau Beraldo e Renato Martins Costa, nos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o mandato do ano de 2016. Às 17 horas do dia 22 do mês de fevereiro de 2016, em sessão solene, convocada nos termos regimentais, neste salão nobre da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em presença do excelentíssimo senhora conselheiro presidente, doutora Cristiana de Castro Moraes, e dos demais senhores conselheiros, doutor Antônio Roque Cittadini, doutor Edgar Camargo Rodrigues e o do auditor substituto do conselheiro, doutor Antônio Carlos dos Santos, compareceram suas excelências, doutores Dimas Eduardo Ramalho, Sidney Stanislau Beraldo e Renato Martins Costa, eleitos em sessão especial realizada em 9 de dezembro de 2015, nos termos do artigo 10 e seu parágrafo único da Lei Complementar número 709, de 1993, e artigo 15 do Regimento Interno do Tribunal, para os cargos vagos, em razão do término dos mandatos anteriores. Nos termos da lei, a
Excelentíssima Senhora Conselheira Doutora Cristiana de Castro Moraes, deu posse aos excelentíssimos senhores conselheiros, Dr. Dimas Eduardo Ramalho, Sidney Stanislau Beraldo e Renato Martins Costas, nos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para o exercício que se inicia na presente data, tendo Suas Excelências prometido cumprir fielmente os deveres dos cargos para os quais foram eleitos. Eu, Sérgio Siqueira Rossi, secretário e diretor-geral, lavrei e ora subscrevo esse termo de posse, que vai assinado pela excelentíssima senhora conselheira presidente e pelos excelentíssimos senhores conselheiros empossandos. Convido o presidente empossado, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, para receber o grande colar do mérito da Justiça de Contas, insígnia privativa do cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, neste momento, o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho passa a presidir os trabalhos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Gostaríamos de aproveitar e registrar também as presenças do conselheiro Valdecir Fernandes Pascoal, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e presidente da Atricom, do conselheiro Fábio Túlio Nogueira, representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Arthur Lima, conselheiro Manuel Bezerra Veras, representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar, conselheira Rosa Albuquerque, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conselheiro Valdir Neves Barbosa, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, conselheiro Sebastião Elvésio de Castro, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do IRB, Instituto Rui Barbosa, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Beatriz de Lima Pereira, corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Conselheiro Marco Peixoto, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor Ricardo Cury, cônsul de Myanmar.
Dr. Almino Afonso, Dr. André Lemos Jorge, juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá. Deputado Federal Silvio Torres. Deputado Federal Baleia Rossi. Deputado Federal Gilberto Nascimento. Deputado Federal Milton Monte. Deputado Federal Goulart. Deputado Federal Samuel Moreira. Deputada Estadual Maria Lúcia Amari. Deputado Estadual Barros Munhoz. Deputado Estadual Davi Zaia. Deputado Estadual Cauê Macris. Deputado Estadual Itamar Borges. Deputado Estadual Campos Machado. Deputado Estadual Caio França. Deputado Estadual Mauro Bragato. Deputado Estadual Vaz de Lima. Deputada Estadual Célia Leão. Deputada Estadual Vanessa Damo. Deputado Estadual Welson Gasparini. Senhoras e senhores, com a palavra, o excelentíssimo conselheiro Edgar Camargo Rodrigues para a sua saudação em nome do Tribunal de Contas. Amanhã vai faltar papel nos jornais de Araraquara, conselheiro. Parabéns. Excelentíssimo senhor governador do Estado, doutor Geraldo Alckmin, eminente presidente da Assembleia, deputado Fernando Capês, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça, doutor Paulo Dimas Mascaretti, procurador-geral de Justiça, nosso amigo pessoal, Márcio Elias Rosa, senhores ministros, senhores senadores, nossas homenagens, obrigado pela presença, senhores deputados federais, estaduais, demais autoridades, nobres e estimados pares, senhoras e senhores, meus amigos. A renovação pertence à dinâmica da vida, enseja a avaliação do que se foi, propicia a expectativa do novo. Bem por isso, nosso tribunal renova seu quadro diretivo a cada ano, convocando sempre 3 dos seus integrantes a contribuir cada um na medida do seu talento e da sua disposição para a evolução do elevado e digno mistério de servir a sociedade de São Paulo, mediante o exercício do controle externo da administração. Esse, na verdade, é o compromisso, sempre evoluir. Este também é um momento de reconhecer quanto especial foi o período que ora se encerra, sob o comando da excelentíssima senhora conselheira Cristiana de Castro Moraes, cuja personalidade marcante, firme e, a um tempo gentil, a todos encantou, característica a que se acrescentaram invejável capacidade de trabalho, inegável competência e dedicação extraordinária. As expectativas já eram altas, mas Sua Excelência logrou excedê-las. Por isso, peço vênia aos presentes para este registro que externa o apreço dos senhores conselheiros e dos servidores desta casa, a nossa Dama de Contas, conselheira Cristiana de Castro Moraes. Os conselheiros que ora se empossam nos cargos de corregedor, vice-presidente e presidente são igualmente profissionais que dignificam a atividade que abraçaram e que sabem honrar o tribunal e o que ele significa para o povo paulista. Todos têm a exibir histórias de vida que acumulam experiência, cultura, sabedoria e que os fazem merecedores da mais irrestrita confiança e da certeza do seu empenho em buscar os melhores caminhos e instrumentos para atender aqueles que de nós esperam bastante. Renato Martins Costa já conta com quase 22 anos de serviços prestados ao tribunal. Está ficando velho, Renato. Daqui a pouco me alcança, mas não parece. Parabéns. 22 anos de tribunal. E antes de aqui chegar, integrou o Ministério Público Paulista e exerceu o cargo de secretário do Governo do Estado. Nesta corte já ocupou a presidência em 3 oportunidades e é agora conduzido também pela 3ª vez a corregedoria. Exemplo de ponderação, com vasta cultura jurídica e largo conhecimento da administração pública,
onde quer que esteja, será sempre o homem certo para o lugar certo. E esse é um talento difícil de ser encontrado. O conselheiro Sidney Beraldo ainda não ostenta assim, tantos anos de Tribunal de Contas, mas, ao julgar pelo que já produziu desde sua chegada, a contribuição será das mais valiosas. Detentor de uma carreira política belíssima, iniciada em São João da Boa Vista, como vereador, prefeito daquela cidade, prosseguindo como deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, para exercer posteriormente o cargo de secretário de Estado e chefe da Casa Civil. Em pouco tempo, introduziu neste tribunal, ao lado das tradicionais, novas perspectivas de exame das contas públicas, no intuito de avaliar a qualidade dos serviços prestados à comunidade e sua correspondência com os recursos empregados, as prioridades e as demandas. É de sua inspiração, como bem lembrado pela conselheira Cristiana de Castro Moraes, o já difundido Índice de Efetividade de Gestão Municipal, que, a partir de informações geradas no âmbito do Sistema de Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo, apresenta indicadores de resultados em 7 relevantes campos da administração municipal. O IEGM, já conhecido como Índice Beraldo, para os mais irreverentes é Beraldão. O prefeito fala, como é que você foi no Beraldão? Fui bem, a educação foi bem, fui mal. Meus parabéns. O IEGM tem servido tanto de estímulo aos dirigentes municipais para a correção dos rumos, quanto para os munícipes na avaliação que devem fazer do desempenho dos administradores. E chegamos ao nosso caríssimo presidente Dimas Eduardo Ramalho, a cuja carreira igualmente brilhante se alia uma grande estima popular. Haja vista a presença maciça de amigos e admiradores nesta cerimônia, representativa de um processo que consagra, prestigia, homenageia, antes de mais nada, o merecimento. Nas origens da sua trajetória, o exemplo do seu saudoso pai, Dr. Horácio Ramalho, célebre professor, advogado, político. Da admiração do jovem, nasce a vontade de seguir-lhe os passos, segundo valiosas lições de honradez e dignidade. Valores indispensáveis a quem se dedica à arte da política. Com tais atributos a lhe guiar na vida, Dimas Ramalho traçou seus caminhos e fez suas escolhas. Desde a vida acadêmica, entre as mesmas vetustas paredes que hoje nos acolhem com idêntica generosidade nesta cerimônia, aos tempos presentes, como integrante e agora presidente desta Corte, após o exercício de mandatos parlamentares na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional e cargos públicos na administração estadual e da capital. Assim, senhor presidente, Vossa Excelência ascende à mais alta posição nesta Corte, porque reúne as qualidades que não só o recomendam, como constituem certeza de que se expressarão numa gestão marcada pela criatividade, empenho, tempero, temperança e lealdade. As responsabilidades deste tribunal, Vossa Excelência as conhece bem, que delas não se tem descurado no seu dia a dia, como seus pares podemos atestar. E estas responsabilidades avultam com as exigências cada vez maiores da sociedade por governos probos e eficientes e por mecanismos de controle abrangentes e eficazes. Em tempos especialmente difíceis, temos feito o que podemos com o que temos. O desafio será fazer mais, e Vossa Excelência, homem dedicado à causa pública, saberá fazê-lo. Somos a história que construímos, Vossa Excelência observou em determinada oportunidade. São suas essas palavras. Pois a sua história, construída passo a passo na vida pública, inicia hoje mais um capítulo, para aplauso de seus amigos e colegas, para orgulho de sua honrada família e sob a bênção, esteja certo, de quem ainda o conduz pela mão. Assim, pela história e atributos que reúne, Vossa Excelência, com auxílio dos seus colegas de direção, Sidney Beraldo e Renato Costa, está por todos os títulos credenciado a levar avante a trajetória desta casa.
sempre buscando suas metas de atender às expectativas do cidadão deste Estado, de quem somos todos servidores. Recebam, senhores conselheiros, as nossas homenagens, eis que os saudamos com muita convicção e com muita esperança. Que Deus os ilumine. Aproveitamos para, em nome do Tribunal de Contas do Estado, registrar e agradecer as presenças dos deputados federais Bruna Furlan, Guilherme Mussi, Herculano Passos, Marcelo Squassoni, Fausto Pinato, Júlio Delgado. E agradecemos também as presenças dos deputados e deputadas estaduais Márcia Lia, Adilson Rossi, Analice Fernandes, Átila Jacomucci, Pedro Tobias, Wellington Moura, André do Prado, Delegado Olim, Carlos Bezerra Júnior e Gilmaci Santos. Senhoras e senhores, com muita honra, anunciamos as palavras do excelentíssimo conselheiro, presidente ora empossado do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Dimas Eduardo Ramalho. O pessoal está pedindo para os colegas de profissão, por gentileza, os fotógrafos, abaixarem um pouquinho. Obrigado. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Excelentíssimo senhor ministro de Estado, Aldo Rebelo. Deputado federal, Arnaldo Faria de Sá, que representa a presidência da Câmara dos Deputados. Na pessoa do deputado Arnaldo, saúdo todos meus colegas deputados federais que aqui estão. Excelentíssimo senhor vice-governador Márcio França e secretário do Estado, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, deputado e colega do Ministério Público, Fernando Capês, presidente da Assembleia do Estado de São Paulo, desembargador Paulo Dimas de Beles Mascaretti, contemporâneo de faculdade e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ministro Augusto Nardes, com quem tive a honra de fazer parte do Congresso Nacional, que representa o Tribunal de Contas da União, que muito nos orgulha nesse momento. E saudando também o ministro Zimmer. Dr. Márcio Elias Rosa, que Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, carreira que com muito orgulho me fiz cidadão. Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Conselheiro Antônio Roque Cittadini, decano e contemporâneo de faculdade. Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, a quem agradeço e saúdo pelas palavras gentis e pela lição de sempre. Conselheiro Renato Martins Costa, corregedor e contemporâneo de faculdade. Conselheira Cristiana de Castro Moraes, ex-presidente, primeira mulher do Tribunal de Contas e que fez um trabalho invejável na presidência. Conselheiro Sidney Beraldo, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado.
conselheiro substituto auditor Antônio Carlos dos Santos, conselheiros eméritos, ex-promotores Fúvio João Biasi e Cláudio Ferraz de Alvarenga, Rafael Norbe Demarque da Costa, procurador-geral do Ministério Público de Contas, auditor Sami Wurman, que é o nosso auditor coordenador, Sérgio Rossi, secretário, diretor-geral e mais de 40 anos de tribunal. Doutora Evelyn Moraes, procuradora da Fazenda do Estado de São Paulo. Ex-governadores que orgulham com a presença, Luiz Antônio Fleury Filho, professor Cláudio Lembo. Ministro Gilberto Kassab, das Cidades. Ministro Edinho Silva, chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Senadores da República, que me prestigiam com a presença. José Serra, ex-governador, e Aloysio Nunes Ferreira, senador e ex-presidente do 11 de agosto. Secretário de Estado, na pessoa do doutor Aloysio Toledo César, secretário da Justiça. Marcos Monte, saúdo todos os prefeitos presentes aqui. Uma saudação ao Misiara que representa os vereadores. Queria saudar aqui os senhores militares presentes das Forças Armadas, que engrandecem o nosso país. Queria saudar aqui os antigos alunos, na pessoa do Madia, Tucci, diretor da faculdade, obrigado, meu colega de turma, e Bruna, presidente do 11 de agosto, que nos orgulha nesse momento. Autoridades civis, militares, eclesiásticas, minha família, meus amigos. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estávamos passando aqui no Largo São Francisco, quando encontramos muita gente e entramos. Alguma coisa nos traz aqui. Eu queria começar dizendo que essa posse, esse momento, é muito maior do que a minha pessoa. É muito maior do que uma posse. Esse momento, para mim, é uma celebração à democracia, ao pluralismo. É uma demonstração daqueles que fui encontrando durante a minha vida. É uma celebração para as pontes, abraços, mãos estendidas, como fazem aqueles que fazem a boa política. A capacidade de dialogar, de trocar argumentos, está na base de qualquer pacífica convivência democrática, ensinava Norberto Bobbio. Não chego sozinho aqui, nesse momento. Chego a esse posto honroso, em excelente companhia. De volta às arcadas, tão querida, tão familiar, de onde nunca saí, essa que é a verdade. Aqui sempre foi meu lugar. Sempre será meu refúgio, abrigo, trincheira. Sinto agora que sou muitos. Aqui estão todos que fizeram de mim o que sou. Acomodados nas poltronas mais aconchegantes da minha memória, por exemplo, trago os meus antepassados e meus professores. Deles, espero ter herdado, ao menos parcialmente, a determinação infinita e a coragem moral que moldaram o caráter dos domadores do sertão de Araraquara. Juscelino afirmava que Deus não deu a ele o sentimento do medo. Os desbravadores das terras virgens também não tiveram medo. No meu coração, trago minha família, liderada por Horácio Ramalho,
meu pai, que também estudou aqui. Com meu pai aprendi, entre tantos ensinamentos, que o temperamento conciliador não é incompatível com o ânimo combatente. A paz será sempre o sonho maior da humanidade, mas é preciso buscá-la sem ultrapassar a fronteira arriscada pela dignidade e altivez. Não se pode confundir o acordo construído em torno de princípios com a trégua que resulta da rendição sem luta. Queria agradecer aqui todos que estão presentes, mas é evidente que ao falar do meu pai, falo da minha mãe. Minha mãe, 20 anos mais nova, normalista, professora, de quem herdei não muita coisa, o sorriso, o cabelo e uma pequena enxaqueca que o tempo tirou. Herdei dela também um pouco o sentimento de tentar colar um pouco a família, coisa que só as mães fazem. Quero agradecer aqui a presença dos meus irmãos, sobrinhos, cunhados, a presença de minha mulher Andréa, dos meus filhos Horácio e Marcelo, que sabem, como só mulher e filho de quem faz política, o que significa fazer política no nosso país. Você cuida de todos e de tudo, só não cuida dos seus. Quem faz política sabe que eu estou falando a verdade. Você olha para todos e para tudo, só não olha para os seus. E mesmo assim, eles são obrigados a suportar quando você perde, quando você ganha. Quando você perde, são os únicos do teu lado. E quando você ganha, eles não podem participar do teu lado, porque não conseguem chegar do teu lado. O meu reconhecimento a eles, e com certeza, as minhas ausências são compensadas pela certeza de que eu fiz o melhor para poder mostrar a eles, por exemplo, que fazendo certo pode dar certo. Trago também nos braços incontáveis amigos. Alguns aqui, seu governador, estudei no curso infantil. Veja como eu estou conseguindo manter meus amigos. No curso infantil, no pré-primário, aqui estão, dando um abraço e continuando amigo. Tantos deles presentes hoje nesse auditório, nada é mais refrescante do que mergulhar no mar de rostos queridos. É muito bom. É nele que fica a minha praia. Os companheiros de estrada que aqui estão, carregam no peito os que já se foram, sem que tenham ido, imortalizados pelo afeto. Até porque, como disse o amigo Zé Rui, certos encontros duram para sempre. E é verdade, certos encontros duram para sempre. Imortalizados pelo afeto. Todos os amigos permanecem conosco, para sempre. Enfim, se no coração trago meus pais, familiares, amigos, professores, na alma eu trago a minha geração, ministro. A geração de brasileiros nascidos na segunda metade do século passado. O destino nos confiou uma missão penosa e fascinante, que é consolidar o Estado democrático de direito numa república atormentada pelo primitivismo político, pela intolerância ideológica, por vícios e pecados que chegaram aqui com as primeiras caravelas. A nação que haveremos de legar aos nossos descendentes ainda é uma utopia a ser materializada. Mas não foram poucos avanços registrados desde aquele tempo que anunciou o recomeço do pesadelo autoritário. O caminho percorrido nos últimos 50 anos foi acidentado, foi áspero, foi traiçoeiro, mas valeu a pena seguir em frente. Mesmo castigado por uma dramática conjunção de crises, o Brasil de hoje é muito melhor do que o país que a minha geração herdou.
A tirania do Estado Novo era uma ferida aberta nas lembranças do meu pai, revolucionário de 32 e democrata visceral, quando o filho, mal saído da infância, testemunhou ao seu lado o retorno da escuridão. Restava-nos travar nas ruas, nas urnas, o combate desigual. E foi o que eu fiz, entrincheirado no Grêmio do colégio, nas entidades estudantis, aqui na congregação da Faculdade de Direito, no glorioso Centro Acadêmico 11 de agosto, do qual presidi, e no Ministério Público do Estado de São Paulo, instituição que me deu o regra e compasso. O rito de passagem dos jovens do meu tempo foi um engajamento na resistência democrática. Compreendemos que a ditadura escancarada pelo ato nacional número 5 seria derrubada pelo voto, e transformamos, quando desanimávamos, em palavra de ordem, a poética lição de Shakespeare: não há noite tão longa que não encontre o dia. Essa frase luminosa era evocada aos berros ou no silêncio, sempre que a brutalidade dos donos do poder ameaçava minar as esperanças da nossa tropa brancaleônica e quando desaparecia algum dos nossos. Nessas horas difíceis, agarrado a Shakespeare, era também nas minhas origens que eu encontrava o remédio para a cura de incertezas. A região de onde eu venho, meus amigos, senhores ministros, deputados, senadores, governador, foi adubada pelo sangue e suor dos caboclos e imigrantes. Sim, caboclos e imigrantes, que cruzaram mares, montanhas, matas, em busca de eldorados imaginários. Eles acabaram encontrando caminhos onde nem trilhas havia, forçados a empreender viagens indesejadas sem volta. Lembre-se dos nossos avós, lembre-se dos nossos bisavós. Souberam enfrentar o exílio doloroso sem revogar o sorriso. Quem está empenhado em construir o futuro, em criar sua família, não tem tempo para queixumes, para lamentações. Quando a tempestade se adensava, a lembrança desses heróis desconhecidos exorcizava surtos de pessimismo e espasmos de desânimo. Devo também a esses bravos anônimos, portanto, o privilégio de ter saboreado, entre uma tormenta e outra, a decretação da anistia, a volta das eleições diretas, a ressurreição da democracia e a exumação da liberdade assassinada. Aqui nessa escola, vi Goffredo ler a Carta aos Brasileiros. Aqui nessa escola, chorei a morte e Herzog. E aqui nessa escola, aprendi a resistência democrática. Mas a restauração democrática apenas encerrou a primeira parte da longa luta, que continuei a travar ao lado de milhões de devotos da normalidade constitucional na Assembleia Legislativa de São Paulo, a quem eu quero aqui agradecer o quórum que conquistamos, fruto da amizade e dos parlamentares presentes. Depois, na Câmara dos Deputados, onde também pude ter sido um parlamentar. Eu tenho honra, orgulho de ter sido deputado. Eu sou filho de prefeito, sou neto de político, sobrinho. A política, para mim, não se demoniza. A política é a arte de se conversar, de construir. Ou a política, ou a guerra. Eu prefiro a política, que leva para a paz. Agora, estou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E vocês notam quantos conselheiros de outros estados estão aqui para me honrar, para o meu orgulho. Porque São Paulo, não obstante conheça a sua força, sabe, prezado Almino, querido amigo, a importância que tem o Estado na federação, como polo agregador, cidade e país que recebe a todos e acolhe a todos.
Como diria meus conterrâneos, agora falta completar o serviço. O Brasil do século XXI se tornou menos antigo, mas ainda está longe da modernidade. Ficamos menos longe das cavernas, sem, no entanto, eliminarmos alguns abismos que nos separam do universo formado pelas nações exemplarmente civilizadas. E aqui eu queria falar uma coisa importante que quem está aqui vai entender. Disputa política não é guerra. Disputa política não é guerra. Partidos não são exércitos antagônicos. Quem perde uma eleição não perde a razão de viver. Quem ganha uma eleição tem que entender que a rotatividade do poder é tão inevitável quanto a mudança das estações do ano. Seja qual for o resultado das apurações, desde que nada tenha afetado a lisura do pleito, a democracia vence, é o Estado de Direito que vence e a vida continua. Sobretudo em tempos de crise, tão agudas como agora, a musculatura das instituições republicanas é o que impede a dissolução do país. Passados alguns anos de várias crises, nós ainda convivemos com defeitos. Patrimonialismo, uso indevido do dinheiro público em várias esferas, mas estamos mudando. Tenho certeza que estamos mudando. Nós somos a mudança. Ensina Guimarães Rosa através de Reobaldo em Grandes Sertões Veredas. O Senhor mira e veja. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não são sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinal, ou desafinam, verdade maior, afinam ou desafinam, verdade maior. O desempenho do tribunal como o nosso só tem sentido se tivermos o trabalho conjunto com as instituições republicanas do país. Um poder judiciário independente, economicamente forte, um Ministério Público forte para fazer seu papel, polícias fortes, bem equipadas, treinadas, forças armadas, um parlamento livre. Por isso é que nesse momento eu quero aqui trazer uma palavra a todos que estão aqui no momento. O desempenho do tribunal como o nosso, convém aceitar, não é avaliado somente pelas punições. Não é. É essencial considerar, por exemplo, o número de irregularidades que deixam de ocorrer graças às ações dos conselheiros e graças também à atenção dos senhores prefeitos. Nós reconhecemos a importância e o papel difícil que os prefeitos cumprem nesse momento e merecem o nosso respeito e nossa colaboração para ajudar a não errar. Alguns erram por desconhecimento, outros por despreparo, outros por desinformação, mas tem aqueles que erram porque querem errar. Aí a lei, o rigor da lei. Nossa gestão vai priorizar o seguinte: máxima transparência, fortalecimento de laços com entidades, investimento em tecnologia. Nós teremos, como disse a presidenta Cristiana, o maior parque tecnológico que vai cruzar informações, um trabalho conjunto com a Receita, com o Ministério Público, para que qualquer desvio de rota possamos antecipar. O nosso TCE está 100% digital. 100% digital. Em 2016, não serão atuados por meio físico mais processos. Vamos ampliar os nossos canais, ampliar a ouvidoria. E vamos, sobretudo, aumentar o nosso apoio para políticas públicas. Resíduo sólido, acessibilidade, mobilidade, transparência. Em São Paulo, 72% dos municípios não possuem plano de mobilidade. No tocante à transparência, 60% ainda não possuem lei própria. Estão fazendo. Nós queremos ir além dos parâmetros. Queremos estreitar laços com os TCU e com TCS de todo o Brasil. Queremos aproximar das universidades. O convívio do alto colegiado nos ensina a ceder sempre, a conviver. Tenho orgulho de fazer parte
do Tribunal de Contas, com conselheiros tão comprometidos como os que aqui estão, funcionários comprometidos, procuradores, auditores. Quero aqui dizer que ninguém faz 90 anos por acaso. O tribunal me ensina muito, muito, e dotado do mesmo otimismo inerente da minha geração, que acreditava na democracia, eu quero aqui fazer um apelo para todos que aqui estão, nessa tarde, com pouco calor. Ouso, nesse cenário de tanta certeza, senhor governador, senhores ministros, a conjugar um verbo que muita gente esqueceu. O verbo esperançar. Não a esperança inerente da espera, mas sim a esperança com atitude, enfrentando os problemas, com a superação da conformidade, incendiando de fato a urgência de esperança, mas superar com uma palavra que eu vou citar aqui e vou repetir, que vocês vão entender. Vamos superar com tolerância. Tolerância, respeitar quem pensa o contrário. Diálogo. Vamos superar essa quadra que vivemos. Convido a todos para que enfrentemos as águas revoltas do tempo presente com cuidado, respeito e ousadia, mas sabendo, como ensinou o navegador solitário, que o pior naufrágio é o não partir. Esse sim é o grande naufrágio. Agora, para encerrar, volto ao começo. Tinha 20 e poucos anos. Saíram da faculdade, prestei concurso, estudei muito, quase morri de estudar. Virei promotor com 20 e poucos anos. Pensei, agora vou mudar o planeta Terra. Não, é pouco para mim. Vou mudar as galáxias, todas elas. E vou em busca de outras, maiores ainda. Fiz o curso, passei na casa da minha mãe e do meu pai, para dormir, para assumir a comarca. Meu pai, advogado por 60 anos de advogado. Dormi, acordei no dia seguinte, minha mãe fez café. Naquela época as mães faziam café para os filhos de manhã. Hoje fazem também, mas na época fazia mais. Porque hoje os filhos ficam cada um no seu quarto, com o seu WhatsApp. Daí você chama pelo WhatsApp, ele vem almoçar, tomar café e volta para o quarto. Mas na época não tinha ainda. Minha mãe falou, boa viagem, aqui está a tua mala, teu pai deixou uma carta para você. Eu falei, meu pai de novo, pô. Quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos, imagina. Carta de pai, eu sei tudo. Tenho uma vida pela frente, 20 e poucos anos, carro. Agora eu vou cuidar da minha vida, não quero mais ficar em casa. Mas no final, falei, vou ler. Pronto, tomei o café, comi o pão, peguei minha mala e li a carta. Quando eu li a carta, falei, meu Deus, é isso. E quando eu li a carta, minha vida mudou. E eu vou, para encerrar, ler o que ele escreveu para mim há 35 anos atrás. 35 anos atrás. Carta de um velho advogado a um jovem promotor. Eu. Primeiro, calma que vai passar. Ele sabia a ansiedade, né? Pai sabe. Calma que vai passar. Você é promotor. Uma carreira brilhante, bonita, muito difícil de ser. Mas há outras carreiras boas também. Eu, por exemplo, fui advogado a vida toda. Dou alguns conselhos que você não gosta de ouvir. Houve um tempo que os filhos não gostavam de ouvir conselhos. Hoje gostam, vocês sabem. Muna-se de formulários. Estude todos os dias, nem que seja um pouco. Eu pensando, pô, meu pai é duro, hein? Fui lendo. Ler a revista dos tribunais, não tem mais nem hoje. Nem que seja um pouco, ele me conhecia. Ler os códigos, sobretudo o civil, onde a fonte aprende até o português. É um modelo de linguagem, e é verdade. Não desprezar consulta aos colegas. Você não sabe tudo, Dimas. Você é jovem, é promotor,
é imortal como jovem, mas você não sabe tudo. Não deve existir linha dura. A linha é cumprir o dever com humanidade, porque o direito, não sei se você sabe, é humano. Eu fui abaixando, claro. Todo cidadão que procura justiça é porque precisa. Em todo pedido, há sempre algo para você atender. 8. Não cometa injustiça, mesmo que amando da hierarquia do Ministério Público. Nunca cometa injustiça. 9. Direito é uma atividade humana, mas há outras, muito outras. Atualize-se sempre. Acompanhe pelo Estadão artigos jurídicos. Ele era assinante desde a vida inteira do Estadão. Escreva sempre que puder artigos pela imprensa. Atualize-se, aprenda a escrever assuntos gerais jurídicos. O direito público é obrigação de conhecer-se pelo Ministério Público, dizia meu pai, há 35 anos. Juiz julga, desembargador Paulo, decide, mas MP promove a justiça. Ter diplomacia com juízes e colegas, advogados e promotores, é fundamental. O advogado, meu filho, é figura necessária ao juízo. Relaciona-se muito bem com ele, que de resto, ele achava. Prefere sempre confidenciar com o MP antes que com o juiz. Ele não está aqui para se defender, mas ele achava. Calar sobre defeito alheio. Tolerância sempre. Os pobres têm fome e sede de justiça. As pequenas infrações merecem indulgência. Ter otimismo sempre, a vida recomeça todo dia. O pior que você espera nunca vai acontecer. Nem um fio de cabelo cai sem que Deus queira. Deus é sobretudo Pai, com todos os poderes e amor. Radicalismo, meu filho, só na matemática. A única teoria e doutrina que eu acredito e que você leva com você é o cristianismo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora daí não vai ter salvação. Pseudo-profetas, reformadores passam, mas Cristo fica. Todo réu é um doente ou infeliz. Não esqueça você, jovem promotor, que tem tanta culpa ou menos o réu que as sociedades que as criaram, não ensejando condições sociais melhores. Por isso, calma, não seja justiceiro. A lei e o direito foram feitos para ser exercido entre homens, não entre deuses. Você não é Deus. Não pensa, mas você não é Deus. Você não vai acreditar, mas você não é. Não esquecer os direitos humanos, mas também as obrigações humanas. O direito evolui porque os fatos mudam. Dogmas imutáveis, só religiosos. O promotor não é para acusar, é para promover justiça, sem arrogância, sem medo e sem rancor. Ninguém sabe tudo até o fim. Eu aprendo todo dia. Olhe para o alto, porque oxigena a existência. Os funcionários da justiça e os funcionários públicos merecem respeito, atenção. Você é autoridade no limite da sua competência, só. E por fim, desejo que você seja feliz com as bênçãos do pai e da mãe. Isso ajuda a explicar o que eu estou fazendo aqui essa noite. Muito obrigado, que Deus me ajude. Aproveitamos para agradecer as presenças do Dr. Dom Carlos Lema Garcia, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, representando o cardeal arcebispo metropolitano Dom Odilo Scherer, deputado estadual Ângelo Perugini, deputado estadual Gileno Gomes, senhoras e senhores secretários de Estado Arnaldo Jardim, Renato Vilela, João Carlos de Souza Meireles, Alexandre de Moraes, Duarte Nogueira,
Marcos Monteiro, Patrícia Faga Iglesias Lemos, Rodrigo Garcia, Clodoaldo Pelicione, Lourival Gomes, Linamara Riso Batistella. Agradecemos também a presença do senhor Marcos Mendonça, presidente da Fundação Padre Anchieta, senhor Paulo Scaff, presidente da Fiesp, senhor Paulo Menezes Figueiredo, presidente do Metrô, professor Dr. José Otávio Auler Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Hospital das Clínicas, professor Dr. Flávio Fava de Moraes, diretor da Fundação Faculdade de Medicina da USP, senhor Juan Queiroz, presidente da Invest São Paulo, Gustavo Húngaro, ouvidor-geral do Estado de São Paulo, deputado estadual Milton Vieira. Senhoras e senhores, com muita honra, anunciamos agora a palavra do excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo. Estimado presidente, nosso querido Dimas Ramalho, Cristiana, que transferiu o cargo, a Cristiana de Castro Moraes, autoridades aqui já nominadas, esta posse tão concorrida, ela retrata bem o trabalho da primeira mulher na presidência desta corte, aqui tão bem retratada pela transparência, pela ouvidoria, pela tecnologia, pelo índice de efetividade da gestão municipal, pela modernidade que traz. Ela retrata o apreço a uma Corte de Contas de 1923, inspirada por Rui Barbosa, que queria acoplar a administração pública sob o império da lei. Ela retrata os conselheiros que tomam posse, corregedor Renato Martins Costa, com a sua experiência aqui na Corte de Contas, como membro do Ministério Público, como secretário de Estado, e uma inteligência fulgurante, torcedor do peixe, né? Abraçar o Sidney Beraldo, vereador, prefeito, grande líder municipalista, e por isso a sua grande contribuição a esse índice de efetividade da gestão municipal. Ele conhece o quanto os governantes hoje são açoitados pela maior crise econômica dos últimos 80 anos. Vemos dia a dia a economia derreter e a arrecadação cai muito mais do que a queda do PIB, porque o empresário primeiro paga os empregados, depois paga os fornecedores e, se sobrar dinheiro, paga imposto. Hoje se financia através da carga tributária. Sidney Beraldo, presidente da Assembleia Legislativa, secretário de Estado, e em especial essa posse tão concorrida aqui nas Arcadas retrata uma vida inspirada no seu pai, uma vida dedicada a servir. O menino de Taquaritinga, que veio fazer vestibular, entrou na mais reconhecida escola de Direito, que é a Faculdade de Direito Largo São Francisco, promotor, procurador, secretário municipal, secretário estadual, deputado federal, e pelos seus méritos chegou ao Tribunal de Contas de nosso Estado e hoje assume aqui a presidência. Não poderia encerrar melhor do que com a carta de seu pai, que é uma inspiração a todos nós. Bom trabalho. Senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Dimas Eduardo Ramalho. Agradeço a todos, honrado, está encerrada a sessão. Bom, gostaria de informar que os conselheiros empossados
receberão os cumprimentos neste local, à frente da mesa. Para tanto, rogamos a todos que aguardem o posicionamento dos senhores conselheiros. Pedimos a todos os convidados da área externa que aguardem alguns instantes para que se dirijam ao Salão Nobre. Os cumprimentos serão realizados a partir do lado direito